CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, hoje com a apresentação minha, Ricardo Júnior. E você fica sintonizado com a gente nesse programa que é um laboratório para estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, através da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. E como você tem percebido, nós que fazemos estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB, estamos nos revezando na apresentação do CBN Universidade, para que mais estudantes possam vivenciar na prática a realidade do rádio e também exercitar o que aprendemos durante a graduação. E agora vamos aos destaques deste sábado, dia 14 de dezembro de 2019. No programa de hoje vamos falar sobre a semana de colação de grau da UEPB, que já começa na próxima segunda-feira, começando pelo campus de João Pessoa e Monteiro. Os detalhes você confere já já. Sábado você já sabe, né? É dia da coluna Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre a pessoa com deficiência. Por aqui também tem as dicas do professor Edson Tavares. Olá, bom dia! No quadro Português Sem Segredos de hoje vamos ver a diferença entre onde, aonde e donde. E como deve funcionar o biotério da UEPB, que está sendo organizado para garantir mais qualidade às pesquisas científicas. Melhorias também na área da saúde, através da parceria entre o NUTES e o Hospital de Trauma de Campina Grande, que agora conta com um centro integrado de referência em saúde da Paraíba. O CBN Universidade também aborda a questão do uso racional da água e formas de reaproveitamento desse líquido cada vez mais escasso. E tem informação sobre alimentação saudável no quadro Saúde A, com Lucielen Lima. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre a maratona de colação de grau, que começa na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro. Todos os 8 campos da Universidade Estadual da Paraíba estão finalizando as atividades acadêmicas, um momento esperado por muitos estudantes que finalmente devem colar grau e encerrar mais um ciclo de vida. E de acordo com a Pró-Reitoria de Graduação, são cerca de 1.000 formandos que devem participar das solenidades, juntamente, claro, com os familiares e os amigos. De acordo com o cronograma definido pela Prograde e com a Coordenadoria de Cerimonial da UEPB, no dia 16 tem a colação de grau dos estudantes do campus de João Pessoa às 10 horas da manhã. No mesmo dia, só que às 5h30 da tarde, é a vez dos formandos do campus de Monteiro. Na terça-feira, 17 de dezembro, a solenidade é no campus de Guarabira, também às 5h30 da tarde. Já no dia 18, é a vez dos estudantes do campus de Catolé do Rocha. A cerimônia está prevista para as 10 horas da manhã e tem como paraninfo geral das turmas do campus 4 o professor Edivan Silva Nunes Júnior. Por questões de logística, a colação de grau no campus de Patos também deve ser realizada na quarta-feira, 18 de dezembro. Já na quinta, dia 19, são os formandos do campus de Araruna que recebem o grau acadêmico, tendo como paraninfo o senador José Targino Maranhão, filho daquela terra. E finalizando o ciclo de colações do período letivo 2019.2, tem a colação dos estudantes dos campos de Campina Grande e Lagoa Seca, que vai ser realizada na próxima sexta-feira, dia 20, na Casa de Shows Espásio, a partir das 5h30 da tarde. As turmas fazem uma homenagem a 2 grandes artistas da nossa música. Eles escolheram a dupla Antônio Barros e Cecel como paraninfa geral das turmas concluintes. Então, se você vai receber o grau acadêmico, chega um pouquinho mais cedo para conseguir fazer a foto e, claro, evitar tumulto. E só lembrando que todos os formandos devem assinar a ata da solenidade.
Sem esse registro, o estudante não pode receber o diploma. Então, fiquem atentos e, claro, parabéns aos cerca de 1.000 novos profissionais que se formam através da Universidade Estadual da Paraíba. E agora é a hora da coluna Direito e Cidadania, que hoje aborda o projeto de lei do governo federal que quer retirar a obrigatoriedade das empresas de efetuarem a contratação de pessoas com deficiência. Direito e Cidadania. Bom dia, Ricardo Júnior. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande, 103,5 FM. E na coluna Direito e Cidadania de hoje falamos, portanto, sobre a pessoa com deficiência. Porque, recentemente, o Poder Executivo Federal, na pessoa de Sua Excelência o Presidente da República, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei 6.159/2019, flexibilizando a lei de cotas, a denominada Lei do Mercado de Trabalho para as Pessoas com Deficiência, a Lei 8.213 de 91. E isso tem gerado uma série de discursos, enfim, uma série de debates no âmbito do Congresso Nacional, tanto da Câmara Federal quanto do Senado da República. Ora, e quem são essas pessoas, as pessoas com deficiência? Até 1975, essas pessoas não eram sujeitos de direito, digamos assim, já que não existiam nos estados nacionais normativas que as agasalhassem como pessoas no conceito do direito de pessoas físicas, de pessoas, portanto, como sujeito de direitos. Essas pessoas não eram, portanto, recepcionadas por normas infraconstitucionais ou mesmo pelas constituições dos Estados nacionais. Em 1975, a ONU se reúne e emite uma declaração, a Declaração ONU, a Declaração Internacional das Pessoas com Deficiência. Depois houve uma transformação, uma mutação sobre essa expressão pessoa com deficiência para pessoas com necessidades especiais. E aquelas pessoas com deficiências se recusaram a receber essa nomenclatura de pessoas com necessidades especiais e, mais do que isso, se recusaram à ideia de igualdade entre as pessoas físicas, já que elas são portadoras de alguma deficiência. E lutaram, portanto, para serem respeitadas na sua nominação de pessoas com deficiência. E quem são, volto a perguntar, essas pessoas com deficiência? No caso do Brasil, no caso da República Brasileira, nós estamos falando de 23% da população brasileira, ou seja, 23% da população tem alguma deficiência. E 7,5% das crianças ou dos jovens até os 14 anos de idade neste país têm alguma deficiência. Isso pode parecer números irrisórios ou números insignificantes, mas não são. No caso das pessoas adultas que têm alguma deficiência, nós estamos falando de 47 milhões de adultos, 47 milhões de pessoas na população brasileira. E no caso das crianças ou jovens até 14 anos, nós estamos falando de 16 milhões de pessoas. E em 2015, o governo brasileiro sanciona a Lei 13.146, o denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aquele lá trouxe uma série de direitos. Mas já lá atrás, nos anos 90, desde os anos 90, nós temos, portanto, a Lei 8.213 de 91, que passou a ser conhecida como a Lei de Cotas para as pessoas com deficiência. Lei de cotas em que sentido? Esta lei obriga, portanto, as empresas privadas, o setor público, enfim, as pessoas jurídicas do mundo do empreendedorismo, do mundo do mercado, a ter uma cota no seu corpo operacional, no seu corpo de força de trabalho, a ter uma cota de pessoas com deficiência. Isso foi interpretado pelas pessoas com deficiência, pelas associações de direitos humanos, pelas as associações que lutam pela inclusão social da pessoa com deficiência, como uma grande conquista, uma das grandes conquistas dos anos 90 pelas pessoas com deficiência. E agora, exatamente no ano de 2019, no mês de dezembro, o Presidente da República, o Poder Executivo, através de Sua Excelência o Presidente da República, encaminha ao Congresso Nacional o PL, Projeto de Lei 6159/2019. E esse projeto de lei, portanto, flexibiliza essa ideia de cotas
para as empresas, ou seja, de cotas que as empresas têm que preencher com pessoas com deficiência física. Ou seja, o governo federal, com o PL 6159 de 2019, a ponto de flexibilizar a Lei 8.213 de 91, flexibiliza, portanto, a ideia de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ora, as pessoas com deficiência precisam conquistar cidadania, precisam preservar a sua dignidade. E com a Lei 8.213 de 91, conquistaram essa cidadania, preservaram sua dignidade. Mais do que isso, saíram da condição de pessoas com deficiência que não contribuíam em absolutamente nada para o país, em pessoas contribuintes, ou seja, em sujeitos contribuintes para o Estado. Mais do que isso, saíram do sistema de assistência social e vieram para o mercado de trabalho exatamente por causa da lei de cotas, a Lei 8.213 de 91, que obriga as empresas, que obriga os empregadores a preencher o seu corpo operacional com uma cota formada por pessoas com deficiência. E agora, com essa flexibilização, o que nós temos? Nós temos, segundo o que tem sido debatido no Congresso Nacional, um retrocesso no que se refere ao processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade brasileira. Um dos pontos que mais estranham nessa iniciativa do Poder Executivo é que a Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência não foi ouvida sobre a questão. E a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência tem dados inequívocos, ou seja, pesquisas que mostram que 98% das pessoas com deficiência acreditam na lei de cotas, na Lei 8.213 de 91, porque ela é uma lei de inclusão social através do trabalho e de inclusão social ou de participação dessas pessoas com deficiência na sociedade brasileira. Essa lei trabalha com a ideia de inclusão educacional, ou seja, as pessoas com deficiência no mundo da educação, facilitando o seu acesso à educação, facilitando, portanto, por um outro lado, o acesso ou o ingresso dessas pessoas ao mundo do trabalho e, consequentemente, a sua participação na comunidade, na sociedade brasileira. Portanto, o projeto de lei do governo federal de número 6159/2019, que flexibiliza a lei de cotas 8.213 de 91, é um retrocesso na inclusão social das pessoas com deficiência. Muito obrigado, professor Luciano, e até o próximo sábado. E agora vamos fazer a nossa primeira parada do CBN de hoje, dia 14 de dezembro de 2019. Mas claro que a gente volta com muito mais informação para você, ouvinte da 103.5. E ainda hoje vamos falar sobre as mudanças no horário de funcionamento das bibliotecas da UEPB, para você, estudante, ficar atento aos prazos e não pagar aquela multa no processo de devolução de livros. E vamos falar também sobre a possibilidade de mobilidade acadêmica para quem deseja finalizar a graduação em outra instituição de ensino. E já no próximo bloco tem as dicas de português do professor Edson Tavares. O CBN Universidade deste sábado volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade deste sábado está de volta aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E por falar em notícia, a informação agora é para quem pensa em mudar de instituição de ensino superior. É que a Universidade Estadual da Paraíba está inserida no processo de mobilidade entre universidades municipais e estaduais de todo o Brasil, que são vinculadas à ABRUEM, a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Ao todo, estão sendo oferecidas mais de 1.300 vagas para o próximo semestre 2020.1, isso em 22 instituições de ensino superior. O prazo para se inscrever neste processo é até a próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro. Os estudantes que tenham interesse na mobilidade nacional devem identificar quais universidades oferecem os cursos nos quais eles estão atualmente matriculados, depois apresentar o plano de estudos aprovado pelo coordenador do curso de origem, bem como uma carta de recomendação assinada pelo departamento da universidade de origem para a instituição escolhida para a mobilidade. A seleção desse processo vai ser através da ordem de recebimento das inscrições. No caso dos estudantes da UEPB que desejam fazer mobilidade, podem buscar mais informações
com a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, que fica na rua Baraunas 351, no segundo andar do prédio administrativo no campus de Bodocongó, ou através do telefone da CORE, o 3315-3415, repetindo, 3315-3415, só reforçando que o prazo é até o dia 16 de dezembro. E mudando de assunto para falar sobre outro prazo, dessa vez o da devolução de livros e solicitação de declarações junto ao Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual da Paraíba. É que com o recesso de final de ano e as férias acadêmicas do mês de janeiro e parte de fevereiro, o funcionamento das bibliotecas da UEPB vai ser modificado. No Campus 1, aqui em Campina Grande, por exemplo, apenas a Biblioteca Central vai ficar funcionando com restrição dos serviços. A repórter Rayane Silva conversou com a Camille Andrade, que é coordenadora do setor, e ela falou sobre esse funcionamento. Escuta aí. As férias acadêmicas vão começar agora, né, a partir do dia 23, com o recesso natalino, e se estendem até janeiro, e as aulas retornam no dia 17. Durante esse período, as bibliotecas estarão fechadas, funcionando apenas para atividades internas. No entanto, os materiais que estejam sob empréstimo não estão sendo cobradas multas. Os alunos terão até o dia 21 de fevereiro para devolver esse material sem a cobrança de tarifa. Não precisa se preocupar, porque a gente já programou o sistema para só começar a cobrar multa a partir do dia 27 de fevereiro. A Biblioteca Central, bem como as outras do Campus 1, estarão fechadas porque estarão férias coletivas, os técnicos, então a gente não tem como fornecer o serviço de empréstimo, de devolução. Estaremos fazendo atividades internas, apenas para emissão de nada consta, para não barrar a vida daquelas pessoas que colaram grau. Os alunos que pegaram livro em outras bibliotecas sem ser aqui na Central podem devolver nesse período aqui na Central? Apenas se eles forem concluintes e tiverem alguma emergência que precise se desvincular da UEPB. Mas caso contrário, eles terão que devolver na biblioteca onde eles pegaram o material. E todo o sistema de empréstimo de livros da UEPB é informatizado e através da internet. Ou seja, o estudante pode solicitar a extensão do prazo para ficar com mais tempo com o livro e aproveitar as férias para contemplar a leitura do material. O telefone da Central de Bibliotecas da UEPB é o 3315-3377, repetindo, 3315-3377. Até o dia 20 desse mês, as atividades das bibliotecas dos centros de ensino da universidade funcionam até o dia 20 desse mês e só voltam ao normal a partir de fevereiro do próximo ano. E agora vamos com as dicas do professor Edson Tavares. Roda a vinheta. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! A língua portuguesa é uma das mais belas do planeta e zelar pelo seu bom uso é um dos nossos propósitos maiores. Alguns dizem que é difícil, mas não é bem assim. Nosso idioma não tem segredos. Estamos aqui para facilitar o seu uso, a partir das dúvidas enviadas por nossos ouvintes, assim como fez a Letícia, residente no município de Barra de São Miguel. Ela fala daqui a pouco a sua pergunta, porque antes temos a nossa perguntinha cabulosa. Você assistiu o jogo 13 Campinense ontem? Eu já respondo, porque agora a voz é de Letícia. Diz aí, Lê. Bom dia, Edson. Me chamo Letícia e gostaria de saber a diferença de aonde, onde e donde e como usá-los. Onde é um pronome indicativo de lugar. É muito importante guardar esta informação porque tem muita gente escrevendo e falando onde de forma equivocada. Repare bem, onde está você? Isto é, em que lugar você está? Onde também pode ser pronome relativo, mas somente se referindo a lugar. Esta é a rua onde resido. Já em esta é a família onde há muita violência, está errado, porque família não é lugar. Então se usa em que ou na qual. A família em que há muita violência ou na qual há muita violência. As outras duas formas a que você se refere, Letícia, é a junção da palavra onde com as preposições a e de. A indica movimento para algum lugar. Aonde você vai agora? Ou seja, para onde você vai? E de indica o movimento de onde você vem. De onde tu vens, menino? Ou seja, de onde tu vens?
Eu venho do jogo entre o 13 e o Campinense. Então você assistiu o jogo? Depende. Se você era o juiz da partida, aí sim, você assistiu o jogo. O verbo assistir, no sentido de dar assistência, é transitivo direto. Não pede preposição. Então, o juiz assistiu o jogo. Agora, se você é torcedor, está na arquibancada, então você assistiu ao jogo, que no sentido de ver, presenciar, o verbo assistir é transitivo indireto e pede a preposição a. Eu volto no próximo sábado com mais dúvidas sobre nossa língua portuguesa no quadro Português Sem Segredos. Até lá! Muito obrigado, professor Edson Tavares, e até o próximo Português Sem Segredos. Se você quer participar desse quadro e tirar as suas dúvidas sobre a nossa língua, é só mandar um áudio dizendo o seu nome e fazendo a pergunta para o número 98893-9414. Repetindo, 98893-9414. Todo sábado ele responde um novo questionamento aqui no CBN Universidade e sempre traz a pergunta cabulosa e a explicação sobre expressões que usamos no nosso dia a dia. E só mais uma informação, antes de encerrar esse bloco do CBN Universidade, é que o programa de pós-graduação em Química da UEPB realiza no período de 17 e 20 de dezembro, ou seja, de terça a sexta-feira da próxima semana, o primeiro workshop paraibano de pós-graduação em Química. O tema do evento é Química, Tecnologia e seus impactos na sociedade, com o objetivo de debater questões sobre o tema e fortalecer os laços e parcerias entre os programas de pós-graduação das instituições de ensino superior aqui do estado. O evento vai ser realizado no Museu de Arte Contemporânea, que fica no bairro do Catolé, com abertura prevista para as 2h da tarde. A programação completa está disponível no site do evento e o valor da inscrição custa R$ 35,00 para estudantes de graduação, R$ 45,00 para quem está na pós-graduação e R$ 55,00 para professores do ensino superior. Então, só para reforçar, o primeiro workshop paraibano de pós-graduação em Química. Agora vamos de intervalo, mas na volta a gente fala sobre o Centro Integrado de Referência em Saúde, que é uma extensão do NUTES da UEPB dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande e que deve otimizar a precisão das cirurgias realizadas na unidade. Ainda hoje vamos falar sobre o biotério da UEPB. Quer saber todos os detalhes? Pois fica sintonizado que o CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e já começamos falando sobre o Centro Integrado de Referência em Saúde que funciona dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande e é de responsabilidade do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, da UEPB. O novo espaço foi inaugurado no dia 4 de dezembro e eu, Ricardo Júnior, estive lá acompanhando essa solenidade para trazer todos os detalhes para você, ouvinte do CBN Universidade. Vamos ouvir. A Universidade Estadual da Paraíba deu mais um passo importante ao utilizar as inovações tecnológicas para garantir saúde de qualidade ao povo paraibano. É que as cirurgias realizadas pelo Hospital de Trauma de Campina Grande vão ficar mais rápidas e seguras com a inauguração do Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da Paraíba. O governador da Paraíba, João Azevedo, esteve na solenidade e falou do potencial do novo espaço. Essa parceria da UEPB com a FAPESP, com o Hospital de Trauma, ela é fundamental para que a gente tenha na ponta aquilo que há de mais moderno em termos de tecnologia à disposição do povo. É isso que nos interessa, é isso que faz com que essa Paraíba avance cada dia mais. Então é fundamental a gente manter e ampliar parcerias como essa. Esse é um laboratório que trará segurança médica, mas acima de tudo criará, eu não tenho dúvida nenhuma, possibilidades novas e perspectivas novas para as pessoas que, por uma infelicidade qualquer,
precisa de uma intervenção mais séria e esse laboratório vai permitir isso. A instalação do centro foi através de projeto contemplado em edital da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. A FAPESC investiu mais de 5 milhões de reais nessa iniciativa que tem como objetivo alcançar resultados mais eficientes nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo hospital. A unidade vai ficar sob responsabilidade do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB, o NUTES, possibilitando que alunos e professores da instituição atuem junto aos médicos cirurgiões do hospital, como explica o coordenador do NUTES, professor Misael Moraes. Essa inserção dessa tecnologia no sistema de planejamento cirúrgico, ele vai funcionar com profissionais multidisciplinares. Parte dos profissionais que vão trabalhar são professores e estudantes da UEPB e parte são cirurgiões aqui do trauma. E quais são os serviços que vão ser oferecidos aqui nesse novo centro? O serviço é principalmente a parte de planejamento cirúrgico para o estudo na área de traumatologia maxilofacial, na área, por exemplo, ortopédico, na área de cirurgia torácica, ajudando o cirurgião através das tecnologias da informática, né, como, por exemplo, a parte de planejamento e processamento de imagem, ajudando o cirurgião a fazer um planejamento da cirurgia. Com isso, ele pode reduzir até 50% do tempo gasto durante uma cirurgia. Isso fica mais confortável para o paciente. Isso é como se este hospital tivesse duplicado a sua área de cirurgia em alguns segmentos, em algumas áreas, como por exemplo na área de traumatismo facial, por exemplo. É como se tivesse duplicado a área sem ter duplicado, simplesmente usando a tecnologia inserida nesse procedimento. Para a pesquisadora responsável pelo Laboratório de Tecnologia 3D, Yasmine Martins, o Centro Multiusuário vai otimizar os procedimentos cirúrgicos do Hospital de Trauma. O laboratório ele vem trazer a otimização dos procedimentos cirúrgicos do Hospital de Trauma. Então, uma cirurgia ela vai poder ser planejada tridimensionalmente. Então, a gente precisa da tomografia desse paciente para que seja feito um tratamento de imagem e aí, posteriormente, feito o planejamento cirúrgico através dessa impressão 3D. Isso vai reduzir o tempo de cirurgia e vai ter um planejamento melhor da cirurgia do paciente para que ele tenha o melhor resultado pós-cirurgia. Rafael Grota é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Ele afirma que o planejamento dos procedimentos cirúrgicos traz economia de recursos do SUS e ainda diminui as chances de erros médicos durante as cirurgias. Esse planejamento virtual, tá, em que é feito em computador e depois ele vem para um modelo real, feito em impressora 3D, ele vai, resumidamente, fazer com que o cirurgião ele tenha a possibilidade de planejar e executar a cirurgia antes da cirurgia. Então, uma cirurgia que você demoraria 3, 4 horas adaptando placa, reposicionando fragmentos ósseos, tudo isso é feito antes. Então, você chega no procedimento cirúrgico já com tudo isso pronto. Isso aí dá uma diminuição de tempo cirúrgico e vai de 30% até 70% de tempo, de economia. Essa economia, eu falo economia de tempo centro cirúrgico, economia de drogas anestésicas, economia de horário de centro cirúrgico, de recuperação pós-operatória melhorada, tá? Então, todo esse planejamento sendo feito antes, você tem toda essa otimização. Primeiro ponto. Segundo ponto é que você consegue otimizar erros. Então, um erro, por exemplo, que você visualizaria na cirurgia, que você só reconheceria ele no pós-operatório, você consegue vislumbrar no pré-operatório e já ajustar ele sem nenhum dano ao paciente. Para você pensar no treinamento também, eu tenho os meus médicos residentes, os cirurgiões, dentistas residentes aqui, eles podem fazer o planejamento da cirurgia antes de entrar no centro cirúrgico. Então, isso ele já vai com mais confiança para o centro cirúrgico, tá? Então, diminui erro, otimiza planejamento e diminui tempo cirúrgico. Então, assim, basicamente são essas as vantagens, né? Você consegue planejar e executar a cirurgia antes de entrar para a cirurgia. O reitor da UEPB, Rangel Júnior, destacou que o NUTES já tinha parceria com os hospitais de traumas de Campina Grande e João Pessoa. A expectativa, segundo ele,
é de que o número de atendimentos aumente. O trabalho que o NUTES vem desenvolvendo já há alguns anos, em grande parte, principalmente nessa parte de tecnologia voltada para um trabalho em 3 dimensões, de produção de protótipos, de toda essa parte que envolve auxílios às cirurgias, já vem sendo feito em parceria com o Hospital de Trauma daqui de João Pessoa. E esse é um dos objetivos principais desse laboratório, que é de contribuir com o processo de planejamento de cirurgias, principalmente. Então, nesse sentido, o trabalho que já vem sendo feito agora vai ser potencializado com a instalação desse núcleo multiusuário, onde nós teremos durante todo o tempo pessoas da universidade e do Hospital de Trauma trabalhando em comum já aqui dentro. Ou seja, aquilo que poderia ser feito em parte via internet para transmissão de informações, transmissão de dados, de arquivos, para depois esses arquivos serem trabalhados lá e enviados para cá, já poderão ser trabalhados diretamente aqui dentro do próprio Hospital de Trauma. Então isso vai facilitar muito, é uma parceria fundamental, é boa para o trauma, é boa para o EPB, é boa para a sociedade em todos os... E olha só, o Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da Paraíba funciona em uma sala dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande e tem espaço para exame, avaliação e planejamento das peças e 2 impressoras 3D funcionando a todo vapor. Se a parceria entre o NUTES da UEPB e o Hospital de Trauma já era boa, imagina agora com uma sede dentro da unidade hospitalar. E esse mês foi assinado o convênio entre a Universidade Estadual da Paraíba e a empresa Biotech, que venceu o processo para administrar o biotério da UEPB. Se você não sabe o que é isso, a gente explica para você. O biotério é um espaço que funciona como viveiro para a criação de animais em condições adequadas para serem utilizados em pesquisas científicas, como, por exemplo, o desenvolvimento de soros e vacinas. E aqui na UEPB tem um local desse que foi construído há cerca de 8 anos e que foi reestruturado recentemente e deve entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2020. Nossa produção conversou com o representante da empresa, o professor Dário Duran, que explicou um pouco mais sobre esse serviço. Escuta aí o que ele disse. É um convênio de gestão do biotério da Universidade Estadual e ele compreende a gente trazer animais, né, trazer as pessoas que vão trabalhar dentro do biotério e deixar os animais preparados para as pesquisas que são feitas dentro da universidade. Então, é um jeito inovador, porque o pesquisador ele vai se preocupar com a pesquisa dele. Ele não precisa se preocupar se os ratos são de qualidade, se os camundongos são saudáveis. Ele vai se preocupar com o reagente biológico que são esses animais. E com isso, vamos ter animais de qualidade para fazer os protocolos de pesquisa e para os pesquisadores então poderem publicar em revistas nacionais, internacionais e poder passar esses resultados para o bem-estar da sociedade. Depois da assinatura do convênio, os próximos dias vão ser focados na regularização com as questões burocráticas e a manutenção do prédio do biotério. A previsão é que o espaço seja inaugurado em março de 2020, entre 3 e 4 meses, para a chegada de camundongos vindo dos Estados Unidos. A logística é que em junho do próximo ano, o espaço já esteja em pleno funcionamento para experimentações das pesquisas feitas pela UEPB. O reitor da UEPB, Rangel Júnior, disse que o biotério deve beneficiar toda a cidade. Vamos ouvir o que disse o reitor da UEPB sobre esse convênio. Nós estamos fechando um ciclo extremamente importante para a UEPB no campo da pesquisa com animais, porque nós temos, ao longo desses últimos anos,
enfrentado barreiras muito grandes, muitos obstáculos mesmo para conseguir estabelecer um modelo que pudesse assegurar que o biotério funcionasse, mas funcionasse com qualidade, com condições, com todo um padrão de exigências nacionais e internacionais, tanto no cuidado com animais, como também na garantia da qualidade desse trabalho, na garantia de que podemos desenvolver pesquisa, que serão pesquisas certificadas, devidamente controladas em todos os sentidos, podendo, inclusive, com ensaios voltados para desenvolvimento de fármacos, não somente a pesquisa tradicional na universidade, mas até para prestar serviços a outras empresas ou instituições de pesquisa. Então, para isso, nós tivemos que percorrer, de fato, um longo caminho que não se encerra, mas tem um ponto fundamental que é na assinatura desse contrato. E a empresa Biotech vai iniciar sua atividade logo imediatamente, e a gente acredita que até o meio do ano de 2020, a previsão é para isso, para que até o meio do ano de 2020 já esteja em pleno funcionamento, desenvolvendo atividades, desenvolvendo pesquisas. Então é um ganho enorme para a universidade, é um ganho para a comunidade científica, e tudo aquilo que a UEPB vem fazendo vai ser feito agora de forma muito mais criteriosa, muito mais cuidadosa e sem a necessidade de utilizar outras instituições de pesquisa, por exemplo, na área de farmacologia, principalmente, do desenvolvimento de produtos, de patentes. Certamente essa estrutura vai contribuir enormemente para potencializar, qualificar e ampliar a capacidade de desenvolvimento de atividades na universidade. Na ciência, na pesquisa, sem dúvida alguma, será um grande passo que nós estamos dando nesse momento. Muito bacana essa iniciativa. E agora vamos fazer mais um intervalo rapidinho, mas depois você confere o quadro Saúde A com dicas de alimentação para você. E ainda os detalhes sobre o livro do professor da UEPB, que fala sobre a institucionalização da fisioterapia nos diversos cenários e, claro, puxando para a realidade paraibana. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o último bloco do CBN Universidade deste sábado e já com notícia boa, viu? É que o professor do Departamento de Fisioterapia da UEPB, Rizomar Vieira, lançou o livro Institucionalização da Fisioterapia, um olhar sobre o processo histórico dos cenários internacional, brasileiro e paraibano. O livro está na 2ª edição e é dividido em 5 capítulos, que falam sobre o processo histórico da fisioterapia em vários países do mundo, como, por exemplo, localidades em que a fisioterapia entra para auxiliar no tratamento de vítimas de guerras. A obra do professor Rizomar Vieira tem um capítulo específico sobre a atuação do fisioterapeuta aqui no Brasil, passando pelos primeiros cursos e instituições formadoras até as transformações da atividade fisioterapêutica ao longo dos anos. O livro também fala sobre o processo da fisioterapia dentro do Instituto Nacional de Previdência Social. E de forma mais específica, o livro traz a realidade paraibana a partir de aspectos socioeconômicos e epidemiológicos, entre outros assuntos relacionados ao universo da fisioterapia. O livro foi lançado no momento em que a profissão completa 50 anos de regulamentação aqui no Brasil. Que legal, né? Uma obra escrita por um professor da casa e que vai contribuir com a formação e a atualização dos profissionais de fisioterapia. E agora a gente muda de assunto para falar de um projeto de extensão do Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande, que vem incentivando mulheres a aprender técnicas de defesa pessoal como forma de empoderamento feminino. A reportagem é do Roberto Gomes. Escuta aí. Casos mais recorrentes comigo hoje são em Uber, que eles se sentem no direito de lhe deixar constrangida e de lhe assediar e de lhe ameaçar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando você está andando, por exemplo, se tem um grupo de meninos em determinado local, né, e já começa a zoar ou chamar a atenção, fazer alguma coisa que você veja, né, eu, algumas vezes, para evitar esse tipo de constrangimento, eu passava por outras ruas para não estar ouvindo besteiras, assim, para não interferir, sei lá, ou eles tentarem fazer alguma coisa por perceber que eu tô agindo, que eu não gostei. Esse é o relato de algumas mulheres que todos os dias vivenciam o desconforto causado pela lotação em transportes públicos ou até mesmo em veículos que trabalham com aplicativos, que geram um receio ainda maior.
o do assédio. Algo que infelizmente vem sendo muito comum. Na Paraíba, o número de mulheres que sofrem algum tipo de violência gira em torno de 74% do total, sendo um dos maiores índices entre os estados brasileiros. Para minimizar essas estatísticas, a Universidade Estadual da Paraíba tem um projeto de extensão intitulado O Uso da Defesa Pessoal Feminina no Combate à Violência no Cotidiano, que é desenvolvido pela estudante de bacharelado em Educação Física, Romênia Soares. Ele ajuda mulheres a se defenderem de agressores através de técnicas de defesa pessoal como Jiu-Jitsu, Muay Thai e Krav Maga. O responsável pela Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB, Eugênio Eloy, diz a importância de um projeto como esse para a instituição e a comunidade de Campina Grande. É triste a gente estar abrindo projetos como esse, né? Mas a gente viu essa necessidade e o objetivo, sim, dar essa oportunidade às mulheres aqui, não só do campus, que também a gente abre também para comunidades circunvizinhas, para mostrar algumas técnicas de defesa e garantir de certa forma, uma segurança, que elas se sintam mais seguras para poder, né, transitar ou fazer parte da vida dela essa maturidade de poder se sentir mais segura. As aulas de autodefesa para mulheres ocorrem no Departamento de Educação Física 2 vezes por semana. Elas trabalham muito mais do que o lado físico e os golpes. A estudante Romênia Soares, idealizadora do projeto, fala de como são as aulas. As aulas elas não só se detêm apenas a treinos físicos, mas também ao trabalho de linguagem corporal e habilidades psicológicas e verbais. Atualmente fazem parte do projeto 15 alunas da instituição, mas tem previsão de que o número de vagas seja ampliado para as outras mulheres da UEPB e de Campina Grande, como fala o professor Eugênio Eloy. A procura está sendo imensa, então a partir do próximo ano a gente espera de ter a abertura aí para no máximo 50 alunas. Então assim, o pensamento maior é que possa, não é que a gente sabe que a gente não trata a violência com a violência, mas é garantir psicologicamente que essas mulheres se sintam mais seguras, né? Dizer assim, se eu tiver uma situação, eu possa sair dela. E se você, mulher, sofre qualquer tipo de assédio, o mais indicado é buscar por ajuda e informação sobre as medidas que podem ser tomadas. O 190 é o telefone da Polícia Militar ou 180, que é o Disque Mulher, específico para casos de violência feminina. Roberto Gomes para o CBN Universidade. Muito obrigado, Roberto. E agora vamos falar sobre alimentação e saúde? É que a Lucielen Lima enviou uma coluna bem legal para você, nosso ouvinte de todo sábado aqui no CBN Universidade. Roda a vinheta. Saúde A. Olá, tudo bem? As festas de fim de ano costumam acabar com a boa alimentação de qualquer um. É difícil resistir a tanta tentação. É que comida é algo que vai além de alimentar e nutrir o corpo. É algo que une, que faz parte da alegria do momento, que integra, que agrega, que desperta sensações. Mas essas sensações do momento da festa nem sempre se transformam em boa saúde e qualidade de vida. Às vezes, terminam, muito pelo contrário, em peso na consciência, arrependimento e o pior, prejuízos à saúde. Ninguém quer isso, né? Mas também não estou aqui querendo pregar o exagero e o excesso de rigor, não. Até porque, na maioria dos casos, não em todos, dá para flexibilizar um pouco, sem exagerar tanto. E aí eu tenho uma proposta para você. Que tal sugerir que os pratos das festas de Natal e de Ano Novo sejam feitos de forma diferente, mais saudável? Manter o sabor e garantir a saúde. Essa é a ideia. Inclusive, quero lembrar que dentre os desejos de fim de ano, saúde é um dos mais recorrentes, não é não? Então vamos começar a garantir a saúde desde já? O que precisamos entender é, às vezes você não precisa deixar de comer as tradicionais comidas de fim de ano, aquilo que você gosta de comer num jantar. Basta fazer algumas substituições inteligentes na hora de preparar os pratos. Vamos pensar aqui um pouco em como isso pode ser feito? Para os petiscos saboreados no início da festa, ao invés dos salgadinhos, podemos investir no ovo de codorna, nas oleaginosas como amêndoas, castanhas, nozes, amendoins.
tomate cereja e palitinhos de cenoura crua para serem molhados numa pastinha de grão de bico ou num patê de atum, por exemplo. Uma outra dica é fazer pipoca. Algo simples e saudável que adultos e crianças adoram. Coloque um pouquinho de cúrcuma ou páprica no final na pipoca já pronta para dar um gostinho a mais à pipoca e deixar ainda mais saudável. Fica muito bom, pode testar. Para o jantar é importante providenciar vários pratos feitos apenas com vegetais. Pode ser um com verduras cruas, tipo alfaces variados, tomates, cenoura ralada e algumas frutas como morango e abacaxi. Um outro prato com legumes cozidos, temperados com sal, ervas e azeite para evitar a maionese. E algo como uma batata doce feita no forno com pedaços de alho e alecrim. Fica deliciosa, vale a pena experimentar. Para os acompanhamentos, você pode substituir o arroz branco pelo integral. Fazendo bem temperadinho fica muito bom. E aí você pode colocar passas ou não, vai depender do gosto. Outro prato legal é a lentilha, é super fácil de fazer e é um alimento saudável, uma boa fonte de proteína. Ao invés da lasanha com massa, aquela bem tradicional, é possível preparar uma lasanha feita com berinjela. Em termos de sabor, não deixa a desejar e em termos de saúde, é bem superior. Teste aí. Com relação às carnes, independente do tipo, evite frituras. O preparo no forno garante sabor suficiente. Na decoração, abuse de frutas como ameixa, maçã, rodelas de kiwi e abacaxi. Para as sobremesas, uma das opções pode ser a salada de fruta. Tá bom, nem todo mundo come, todo mundo ataca logo os doces, mas é sempre bom a opção da salada, porque cada um pega um pedacinho e assim já melhora, né? Os doces também podem ser feitos com frutas, tipo uma torta de maçã ou de pera, um bolo com passas e ameixa seca ou banana. Ao colocar as frutas que já são doces, você vai lá e aproveita para reduzir a quantidade de açúcar da receita. O açúcar tipo demerara pode ser usado para substituir o branco e é um pouco mais saudável, tá? Mesmo assim, coloque o mínimo possível ou nem coloque. Para as bebidas, substitua os refrigerantes por suco de fruta natural, água de coco e água saborizada com hortelã, limão e morango. Pronto, tá feito. Assim a gente tenta garantir a saúde tão desejada por todos nós nas festas de fim de ano. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Lucielen, e até o próximo Saúde A. E uma última informação, bem rapidinha, é que a Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba publicou as portarias que regulamentam o recesso de fim de ano das unidades acadêmicas e administrativas da instituição e também o período de férias coletivas da UEPB. É a portaria 690 que indica a suspensão das atividades de 23 a 31 de dezembro e indica o período de 2 a 31 de janeiro como sendo para férias coletivas dos servidores docentes e técnicos administrativos da universidade. A portaria prevê ainda que alguns setores, como a Pró-Reitoria de Finanças, o de Protocolo Geral e o de Vigilância, podem atuar durante o tempo de férias em regime especial através de revezamento, pois a atividade necessita estar ativa. Se você, estudante, precisa de algum serviço na UEPB durante esse período, dá uma conferida no site da UEPB para se informar de todos os horários. O expediente é normal até a próxima sexta-feira, dia 20. Depois disso, tem o recesso de fim de ano. Em janeiro, é bom ficar atento para não dar viagem perdida. O site da UEPB, para mais informações, é uepb.edu.br. Repetindo, uepb.edu.br. E lá você encontra o telefone de todos os setores da instituição. E assim a gente encerra mais uma edição do CBN Universidade, o programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, e que serve como laboratório para os estudantes que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Se você perdeu algum programa,
pode ouvir na hora que quiser através do nosso canal no YouTube, o Rede UEPB. Semanalmente, o CBN Universidade entra na rede, então fica ligado. Esse programa tem a apresentação minha, Ricardo Júnior.